Sejam bem-vindos ao canal Falando Sério, Eu Superior. Olá, amigos do canal Falando Sério. Assunto de hoje: ser o mestre do seu destino. Mas antes, meus amigos, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado. Primeiro, vamos descobrir o que é maestria. Segundo o dicionário, maestria é perícia, perfeição e excesso de cuidado na realização de alguma coisa, grande conhecimento acerca de algo, de um pensamento, de uma matéria, de uma arte, e assim por diante. Definitivamente, maestria é um termo abrangente. Alguns dizem que significa pura genialidade, outros dizem que é alguém perito em alguma habilidade. Há também a teoria que maestria é o resultado de alguém ter realizado algo grandioso. Maestria é uma jornada eterna de autodesenvolvimento, aprimoramento e crescimento pessoal. É quando estamos nos conhecendo a cada dia, procurando sempre melhorar cada detalhe de nossa vida, de nosso ser. Este contexto se encaixa em todos os 4 pilares de nossa vida, segundo Stephen Covey: físico, mental, espiritual e social e emocional. É importante ressaltar que a matéria não é um resultado, e sim uma jornada. Alguns podem dizer que maestria não é para qualquer um, e com convicção eu digo: maestria é para você, para mim e para qualquer pessoa. Já temos todos os recursos que precisamos para entrar e prosperar nesta jornada. Maestria pessoal. Viver uma vida plena em todos os pilares é só o começo. Quem está na jornada da maestria expande sua mente para o segundo nível. Contribuir valor ao mundo, ajudar pessoas, expandir essa sensação de gratidão pela jornada e pela vida. Esse é o nível 2 de maestria. Pense em um momento de sua vida em que você ajudou alguém sem querer nada em troca. O pagamento daquele ato foi um abraço, um sorriso ou até mesmo um senso interno de dever cumprido. O sentimento que temos quando contribuímos ao mundo e às pessoas de alguma maneira, este senso de ter ajudado, trazido significância, isso é impagável. Podemos ajudar o mundo de 1000 maneiras diferentes, seja doando uma parte de nossos ganhos para um asilo, uma instituição de caridade, ou doando nosso sangue para salvar vidas, seja doando nosso tempo para estar com pessoas que necessitam de algum apoio, ou doando nosso conhecimento e experiências para contribuir ao próximo. Pode ser por meio de nossa profissão, salvando vidas ou lutando por uma causa que beneficiará os demais. Não importa. Acredito de coração que por termos recebido o dom da vida, que por termos vivido até hoje e pelo que ainda vamos viver, temos a obrigação de viver uma vida de plenitude e ajudar o mundo, as pessoas da melhor maneira possível. Isso significa trazer significância com nossa existência. Com os 2 níveis de maestria junto e colocados em prática, eu chamo carinhosamente de maestria pessoal. E o meu objetivo é fazer com que você entre nesta jornada extraordinária de plenitude e significância. Narração: Cidinho de Assis. Fiquem com Deus, meus amigos, e muito obrigado. O mundo inteiro está em você. Rios, montanhas, cidades e vilarejos, todos são humanos. Quando você entra em seus seios, você caminha em céus e terras, como se estivesse em teu próprio peito. Você carrega seu céu e terra e tudo que você observa. Apesar de parecerem estar fora, estão dentro, em sua imaginação, da qual este mundo de mortalidade
é apenas uma sombra, disse Blake, Jerusalém. O mundo inteiro era tão real para Blake quanto o plano exterior da vida real. Ele olhava para os seus sonhos e visões como as realidades das formas da natureza. Blake atribuía tudo ao alicerce da sua própria consciência. O reino dos céus está dentro de você. Lucas 17, versículo 21. O homem real, o homem imaginativo, investe no mundo exterior usando todo o seu potencial. A aparente realidade do mundo exterior, que é tão difícil de dissolver, é apenas uma prova da realidade absoluta do mundo interior, da sua própria imaginação. Nenhum homem vem a mim sem que o Pai dentro de mim o tenha invocado. E eu e meu Pai somos um. João 6, versículo 44 e capítulo 10, versículo 30. O mundo que é descrito através da observação é uma manifestação da atividade mental do observador. Quando o homem descobrir que o seu mundo é a sua própria atividade mental visível, que nenhum homem pode vir a ele a menos que ele o tenha invocado, e que não há ninguém a mudar além de si mesmo, a sua própria essência imaginativa, o seu primeiro impulso será remodelar o seu mundo à imagem do seu ideal. Mas seu ideal não é facilmente encarnado. No momento quando ele deixa de estar em conformidade com a disciplina externa, ele deve impor a si mesmo uma disciplina ainda mais rigorosa, a autodisciplina da qual depende a realização do seu ideal. A imaginação não é inteiramente desimpedida e livre para se mover à vontade sem quaisquer regra para atingi-la. Na verdade, o que acontece é o contrário. A imaginação se move de acordo com o hábito. A imaginação faz escolhas, mas ela escolhe de acordo com o hábito. Acordada ou adormecida, a imaginação do homem restringe-se a seguir determinados padrões definidos. É esta influência passiva do hábito que o homem deve mudar. Se não o fizer, seus sonhos definharão sob a mesma paralisia habitual. A imaginação, que é Cristo no homem, não está sujeita à necessidade de produzir apenas o que é bom e perfeito. Ela exerce a sua liberdade absoluta por causa da necessidade de dotar o seu físico e exterior com livre-arbítrio, de optar em seguir o bem ou o mal, a ordem ou a desordem. Escolha neste dia a quem irás servir. Josué 24, versículo 15. Depois que a escolha é feita e aceita, tal que ela forme a consciência habitual do indivíduo, a imaginação, então manifesta o seu infinito poder e sabedoria, mudando o mundo exterior e sensorial da manifestação, a imagem do discurso interno habitual e das ações dos indivíduos. Para realizar-se o seu ideal, o homem deve primeiro alterar o padrão que a sua imaginação tem seguido. O pensamento habitual é o indicador do caráter. A forma de mudar o mundo exterior é fazer o seu discurso interno e suas ações se alinharem com o seu discurso externo e suas ações para que eles realizem o seu desejo. Nossos ideais estão à espera de serem encarnados, mas a menos que nós mesmos nos alinhemos com o nosso discurso interior e suas ações, com o discurso e as ações que realizem nosso desejo, eles serão incapazes de vir à luz. O seu diálogo interno e as suas ações são canais da ação de Deus. Ele não poderá responder às nossas orações, a menos que estes caminhos lhe sejam ofertados.
O comportamento exterior do homem é mecânico, está sujeito ao impulso aplicado a ele, através de seu comportamento interior e dos velhos hábitos que o seu ser carrega, até que sejam substituídos por novos. Existe uma capacidade peculiar do segundo homem, ou o eu interior, que é dar ao eu exterior aspectos semelhantes à essência de sua própria realidade. Qualquer alteração no comportamento do seu interior resultará em mudanças externas equivalentes. Os sábios chamam a mudança de consciência de morte. Por morte se refere não à destruição da imaginação e do estado com o qual ela estava fundida, mas o rompimento da sua união com este estado. A fusão é união, não unicidade. Assim, a consciência que tal união gerou desaparecem. Eu morro diariamente, disse Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios 15, versículo 31. Blake disse ao seu amigo Leib Robson: não há nada como a morte. A morte é a melhor coisa que pode acontecer na vida, mas a maioria das pessoas morre muito tarde e leva um tempo extremamente impiedoso para morrer. Deus sabe que seus amigos nunca as verão ressuscitando dos mortos. Para o homem externo dos sentidos, que não sabe nada da essência do homem interior, isso tudo é pura bobagem. Mas Blake deixou o acima citado bem claro quando ele escreveu isso no ano anterior à sua morte. William Blake, alguém que muito amava estar em boa companhia, nascido em 28 de novembro de 1757 em Londres e morreu várias vezes desde então. Quando o homem assume o sentido de Cristo em sua imaginação, ele enxerga o porquê Cristo teve que morrer e ressuscitar dos mortos para salvar o homem. Porque ele teve que desprender a sua imaginação de seu atual estado para alinhá-la com um conceito mais elevado de si mesmo, para que ele pudesse superar as suas atuais limitações e assim salvar a ele mesmo. Aqui apresento uma bela história de uma morte psicológica que foi testemunhada por uma amiga. Uma amiga me ofereceu sua casa nas montanhas para eu passar as férias de Natal, já que ela planejava ir para o leste. Ela disse que me confirmaria isso ainda esta semana. Tivemos uma conversa muito agradável e eu mencionei você e o seu ensino em meio a uma conversa sobre o experimento com o tempo de Duné, sobre o qual ela estava lendo. Sua carta chegou na segunda-feira. Quando eu a peguei, eu tive uma súbita sensação de depressão. No entanto, quando eu li, ela dizia que eu poderia usar a casa e me disse onde encontrar as chaves. Em vez de ficar alegre, eu fiquei ainda mais deprimido, tanto que eu concluí que devia haver alguma coisa nas entrelinhas em que eu estava intuitivamente percebendo. Eu vasculhei a carta e li toda a primeira página, e logo quando eu virei para a segunda página, eu vi que ela tinha feito uma anotação na parte de trás da primeira folha. Esta anotação se tratava de uma descrição extremamente curta e direta de uma característica desagradável do meu caráter, com a qual eu lutei por anos para superar e que nos últimos 2 anos eu pensava ter conseguido. Mas aqui novamente estava descrita com precisão clínica. Eu fiquei atordoado e desolado. Eu pensei comigo mesmo: o que é que esta carta está tentando me dizer? Em primeiro lugar, ela me convidava para usar sua casa, assim como eu tinha me visto em uma bela e adorável casa durante as férias.
Em segundo lugar, nada vem a mim a não ser que eu o tenha chamado. Em terceiro lugar, ultimamente não tenho ouvido nada a não ser boas notícias. Então, a conclusão óbvia é que alguém me corresponde a esta carta, e não importa o que eu aparente ser, é uma boa notícia. Eu reli a carta, e assim que o fiz, eu me perguntei: o que há aqui para que eu veja? Então eu vi, e começava dizendo: logo depois da nossa conversa da semana passada, eu senti que eu poderia lhe contar. E o resto da página estava repleto de provas e evidências, emaranhados como passas em um bolo de sementes. Um grande sentimento de euforia tomou conta de mim. Tudo isso era passado. Aquilo que eu tanto tinha me esforçado para corrigir estava consumado. De repente percebi que a minha amiga foi testemunha da minha ressurreição. Eu rodopiava no meu estúdio, cantando. Tudo isso virou passado. Isso está superado. Obrigado. Está superado. Eu reuni toda a minha gratidão em uma grande esfera de luz e lancei-a em direção a você. E se você viu o clarão de um relâmpago, segunda-feira à noite, pouco depois das 6, era isso. Agora, ao invés de lhe escrever uma carta formal, por ser a coisa certa a fazer, eu posso lhe escrever prestando os meus sinceros agradecimentos pela sua sinceridade e agradecer-lhe pelo empréstimo de sua casa e lhe dizer muito obrigado pelas suas lições, pois elas fizeram da minha amada imaginação o meu verdadeiro Salvador. Agora, se qualquer pessoa dizer a esse homem: ei, Cristo está aqui e ali, ele não acreditará nessa pessoa, pois ele sabe que o reino de Deus está dentro dele, que ele mesmo deve assumir total responsabilidade pela encarnação do seu ideal, e que nada além da morte e ressurreição poderá levá-lo até ele. Ele encontrou o seu Salvador, a sua amada imaginação, para sempre expandido em direção ao seio de Deus. Só existe apenas uma realidade, que é Cristo, a imaginação humana, a herança e a conquista final de toda a humanidade. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, o próprio Cristo. Efésios 4, versículo 14 e 15. Narração Cidinho de Assis. Fiquem com Deus, meus amigos. Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado! Olá, amigos do canal Falando Sério. Assunto de hoje: todo poder vem da imaginação. Neville Goddard. Mas antes, meus amigos, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado. O primeiro poder que nos encontra no limiar do domínio da alma é o poder da imaginação. A primeira vez que me tornei consciente do poder da natureza e da função redentora da imaginação foi através dos ensinamentos do meu amigo Abular e através de experiências subsequentes. Eu aprendi que Jesus é um símbolo da chegada da imaginação para o homem e que o teste para o seu nascimento no homem era a capacidade do indivíduo de perdoar o pecado, ou seja, sua capacidade de identificar a si mesmo ou ao outro
com o seu propósito na vida. Sem a identificação do homem com seu propósito, o perdão dos pecados é uma impossibilidade. E apenas o Filho de Deus pode perdoar o pecado. Portanto, a capacidade do homem de identificar-se com o seu propósito, mesmo quando é negado pela razão e seus sentidos, é a prova do nascimento de Cristo dentro dele. Se render passivamente às aparências e se curvar perante a evidência dos fatos, é confessar que Cristo ainda não nasceu em você. Embora esse ensinamento tenha me chocado, e de começo eu o tenha repelido, porque eu era um cristão sério e convicto, e por não saber o que o cristianismo não era algo herdado pelo mero fato de se nascer em uma família de costumes cristãos, mas sim algo a ser conscientemente adotado como uma forma de vida. Somente mais tarde, através de visões, revelações do Espírito e experiências práticas, que o meu entendimento obteve a sua interpretação em um nível mais profundo. Mas devo confessar que é uma prova difícil refutar essas coisas, ainda mais quando são coisas que sempre nos deram como garantidas. Vês estes grandes edifícios? Não permanecerá aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Marcos 13, versículo 12. Não há pedra de entendimento literal que permanecerá inabalada depois de se beber a água do significado psicológico. Tudo o que tem sido identificado pela religião comum será jogado às chamas do fogo mental. No entanto, que maneira melhor há para entender a Jesus Cristo do que associar o personagem central dos evangelhos à imaginação humana? Sabendo que toda vez que você exercita sua imaginação com amor em favor de alguém, você literalmente se torna um mediador entre Deus e o homem, e assim alimenta e veste a Jesus Cristo, e que, pelo outro lado, sempre que você imagina o mal contra alguém, você está literalmente apedrejando e crucificando Jesus Cristo? Cada pensamento na imaginação do homem ou é o cálice de água fresca ou a esponja com vinagre nos lábios sedentos de Cristo. Que nenhum de vocês imagine o mal em seu coração contra o seu próximo. Zacarias 8, versículo 17. Quando o homem entender este conselho, ele terá acordado do sono imposto a Adão e despertará para a consciência do Filho de Deus. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito através dele, e o mundo não o reconheceu. João 1, versículo 10. Muitas foram as vezes que me perguntei se minha imaginação é Cristo Jesus, e se todas as coisas são possíveis a Cristo Jesus. Todas as coisas são possíveis para mim? E pela prática eu vim a descobrir que, quando eu me identifico com meu objetivo na vida, então Cristo desperta em mim e que Cristo é suficiente para todas as coisas. Por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para que eu possa retomá-la. Ninguém a tira de mim, antes eu a entrego de espontânea vontade. Tenho o poder para entregá-la e o poder para retomá-la. Este é o mandamento que recebi do meu Pai. João 10, versículos 17 e 18. É maravilhoso saber que tudo que eu sinto é resultado do meu próprio padrão de crenças, que eu sou o centro da minha própria cadeia de eventos e que conforme as mudanças acontecem em mim, elas acontecem no mundo ao meu redor. O mundo apresenta diferentes aspectos conforme se diferem os nossos estados de consciência. O que vemos quando estamos associados ao estado não pode ser visto quando assumimos outro estado. Por estado, digo que o homem acredita e concebe como verdade. Nenhuma ideia levada à mente pode se realizar a menos que a mente a aceite. Esta aceitação depende do estado ao qual estamos associados no momento em que essas ideias se apresentam. Na fusão da imaginação com estes estados de consciência se realiza a formação do mundo como se vê. O mundo se revela de acordo com os estados aos quais a sua imaginação se une. É o estado através do qual pensamos que determina o mundo objetivo em que vivemos.
O homem rico, o homem pobre, o homem bom e o ladrão são o que são em virtude dos estados através dos quais eles enxergam o mundo. Da distinção entre estes estados depende a distinção entre os mundos destes homens. Individualmente, este mesmo mundo é completamente diferente para cada um deles. Não são os comportamentos e ações do homem que precisam ser adequados, mas sim o seu ponto de vista. Mudanças externas são inúteis se o estado interior não for alterado. O sucesso não é obtido sem imitado as ações externas daqueles que são bem-sucedidos, mas sim as mesmas ações e modelos de pensamento. Se nós nos desconectarmos de um estado, podemos a qualquer momento ver as condições e circunstâncias ligadas a ele desaparecerem. Foi no outubro de 1933, na cidade de Nova York, que eu fui até a Bular e lhe apresentei um problema. Ele me fez uma única e simples pergunta: o que você quer? Eu lhe disse que eu gostaria de passar o inverno em Barbados, porém eu estava quebrado e eu literalmente não tinha um centavo. Se você se imaginar em Barbados, disse ele, pensando e vendo o mundo a partir deste estado de consciência, ao invés de pensar sobre Barbados, você passará o inverno lá. Você não deve se preocupar com os meios para chegar lá, pois o estado de consciência de estar em Barbados, se ocupar a sua imaginação, conceberá os meios mais adequados para realizar-se. O homem vive ligando-se a estados invisíveis, fundindo sua imaginação com aquilo o que ele vê, como algo diferente de si, e nesta união ele experimenta os resultados desta fusão. Ninguém pode deixar de viver aquilo que vive, salvo pelo desligamento do estado onde naturalmente se vive as coisas experimentadas. Você deve imaginar-se exatamente no estado do seu desejo realizado. Abulá me disse: caia no sono vendo o mundo através de Barbados. O mundo que descrevemos através da observação deve estar de acordo com o que descrevemos em relação a nós mesmos. Nossa imaginação nos conecta com o estado desejado, mas devemos usar a imaginação com maestria, não como um espectador pensando no final da cena, mas como um integrante da cena, pensando a partir da cena. Na verdade, devemos estar lá, em imaginação. Se fizermos isso, nossa experiência subjetiva será realizada objetivamente. Isto não é mera fantasia, ele disse, mas sim uma verdade que você poderá provar na prática. O seu apelo para entrar no pedido realizado era a chave para se pensar a partir do fim. Cada estado já existe como uma mera possibilidade, enquanto você pensar sobre ele, mas se torna extremamente real quando você pensa a partir dele. Pensa a partir do fim é o começo para Cristo. Eu comecei isso bem ali, fixando os meus pensamentos além dos limites dos sentidos, na sensação de já estar em Barbados, vendo o mundo através deste ponto de vista, e não sobre os aspectos aos quais meu presente estado dava vida. Ele enfatizava a importância do estado em que o homem vê o mundo conforme ele caía no sono. Todos os profetas afirmam que a voz de Deus é especialmente ouvida pelo homem durante os seus sonhos. Em um sonho, em uma visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, adormecidos em suas camas, ele abre os seus ouvidos e sela a sua instrução. Jó 33, versículo 15 e 16. Naquela noite, e durante várias noites seguintes, eu adormeci estando com a concepção que eu estava na casa de meu pai, em Barbados. Dentro de um mês, recebi uma carta do meu irmão dizendo que ele tinha um forte desejo de reunir a família para o Natal e me pedia para usar uma passagem de barco já reservada para Barbados. Eu naveguei 2 dias depois de receber a carta do meu irmão
e passei um inverno maravilhoso em Barbados. Este acontecimento me convenceu que o homem pode ser qualquer coisa que ele quiser, se ele manter uma concepção constante e pensar através de um fim. Me mostrou também que eu já não posso mais arrumar desculpas colocando a culpa nos fatores externos, que o meu próprio sucesso e meu próprio fracasso não dependem de coisa alguma, a não ser de mim mesmo e do estado através do qual eu enxergo o mundo e as coisas nele manifestadas. O homem, que é livre em suas escolhas, age através de concepções que ele mesmo escolhe livremente, embora nem sempre sabiamente. Todos os possíveis estados aguardam a nossa escolha e a nossa posse, mas nenhum nível racional é capaz, por si só, de nos conduzir ao estado de consciência que se precisa possuir. Um cenário imaginativo é a única coisa a se buscar. O maior objetivo da imaginação é criar em nós o Espírito de Jesus, que é o contínuo perdão dos pecados, a contínua identificação do homem com o seu ideal. Somente através da nossa identificação com o nosso objetivo é que nós poderemos nos perdoar por nossas falhas. Todo o resto é um esforço inútil. Neste ponto, para qualquer lugar ou estado em que caminhamos a nossa imaginação, para o mesmo lugar ou estado nos encaminharemos fisicamente também. Na casa de meu pai existem muitas mansões. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou para preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, eu retornarei novamente e os tomarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. E agora eu vos digo isso antes que aconteça, para que quando isso acontecer, que vós possa acreditar também. João 14, versículo 2, 3 e 29. Dormi na casa de meu pai em minha imaginação, como se eu realmente estivesse dormindo lá em carne e osso. Fundiu a minha imaginação com este estado, e por isso fui compelido à experiência deste estado em carne e osso também. Isso se tornou tão vívido para mim que eu poderia ter sido visto na casa de meu pai se algum sensitivo entrasse em sua sala, onde eu dormia em minha imaginação. Um homem pode ser visto onde a sua imaginação está, pois a imaginação é o próprio homem em si. E isto eu sei por experiência própria, pois eu fui visto por algumas pessoas as quais eu desejava visitar, enquanto fisicamente eu estava a milhas e milhas de distâncias delas. Eu, pela intensidade do meu sentimento e de minha imaginação, sentindo e imaginando estar em Barbados, em vez de meramente pensar sobre Barbados, acabei atravessando o vasto Atlântico e influenciei o meu irmão a desejar a minha presença para completar a reunião da família no Natal. O pensamento a partir do fim, com o sentimento do seu pedido sendo atendido, foi a origem de tudo que aconteceu com o evento externo, tal como a iniciativa do meu irmão em me enviar uma passagem de navio. E isto também é a sua causa para tudo que você evidencia como resultado. Em Ideias do Bem e do Mal, William Brutus Yeats, após descrever algumas experiências semelhantes a esta que me ocorreu, escreveu: se todos aqueles que viveram eventos como este não tivessem sonhado, nós teríamos que reescrever nossas histórias, pois todos os homens, certamente todos os homens de imaginação, devem eternamente conjurar seus encantamentos, glamours e ilusões, e todos os homens, especialmente os homens tranquilos que não levam uma vida essencialmente egoísta, devem continuamente passar o seu poder adiante. Uma imaginação determinada, pensando através do fim, é o início de todos os milagres. Eu gostaria de lhe inspirar uma imensa crença em milagres, mas o milagre é apenas um nome dado às obras da imaginação, pois aquele que não tem conhecimento do seu poder e função, imaginar-se a si mesmo com o sentimento do desejo realizado, é a forma pela qual você entra em um novo estado.
Isto dá ao estado a qualidade de existência. Hermes nos disse: aquilo que existe se manifesta, aquilo que foi ou será não é manifestado, porém não está morto, pois o Espírito, a atividade eterna de Deus, reanima todas as coisas. O futuro deve tornar-se presente na imaginação de quem almeja sabiamente e conscientemente criar circunstâncias. Nós devemos traduzir a visão em existência, ao invés de pensar em um desejo, pensar através de um desejo. A imaginação deve se centralizar em um determinado estado e ver o mundo a partir deste estado. Pensar através do fim é uma intensa percepção do mundo do desejo realizado. Pensar através do estado desejado é uma vivência criativa. A ignorância em relação à capacidade de pensar através do fim é escravidão. É a raiz de todas as limitações às quais o homem está preso. Se render passivamente às evidências dos sentidos é subestimar as suas capacidades interiores, uma vez que o homem aceitar pensar através do fim, com um princípio criativo com o qual ele pode cooperar, ele se redimirá do absurdo de sempre tentar alcançar seu objetivo pensando apenas sobre ele. Construa cada fim conforme o padrão do desejo realizado. Toda a vida é apenas o apaziguamento da fome e os infinitos estados de consciência através dos quais o homem pode ver o mundo são meramente o meio de satisfazer esta fome. O princípio sobre o qual cada estado é organizado é uma espécie de fome que aumenta a paixão pela autossatisfação de conseguir experimentar níveis de experiências cada vez maiores. O desejo é a principal força motora do mecanismo mental. É uma coisa abençoada. É uma necessidade justa e natural que possui um estado de consciência como o seu equivalente justo e natural para ser satisfeita. Eis uma coisa que eu faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu caminho em direção ao que está adiante e prossigo até a marca. Filipenses 3, versículo 13 e 14. É necessário se ter um objetivo na vida. Sem um objetivo, ficamos à deriva. Que queres tu de mim? É explicitamente a pergunta feita com mais frequência pela figura central dos evangelhos. Ao definir o seu objetivo, você deve querê-lo. Assim como a costa anseia pelas águas, assim anseia a minha alma por ti, ó Deus. Salmos 42, versículo 1. É a falta desta paixão direcionada na vida que faz o homem falhar em sua realização. Cruzar a ponte entre o desejo, pensar sobre e satisfação, pensar através, é muito importante. Nós devemos passar mentalmente de pensar sobre o fim para pensar através do fim. Isto a razão nunca poderá fazer. Pela sua natureza, ela está restrita à evidência dos sentidos. Porém, a imaginação, não tendo tal limitação, pode. O desejo existe para ser gratificado pela atividade da imaginação. Através da imaginação, o homem escapa da limitação dos sentidos e das amarras da razão. Não há nada que impeça o homem que pensa a partir do fim. Nada pode detê-lo. Ele cria os meios e desenvolve recursos limitados nas mansões do Senhor. E cada vez mais. Não importa o que ele foi, ou o que tem sido, ou o que ele é. Tudo o que importa é o que ele quer. Ele sabe que o mundo é uma manifestação da atividade mental que se passa dentro dele mesmo. Então ele se esforça para determinar e controlar os fins nos quais ele pensa. Na sua imaginação, ele habita no fim, confiante que ele também habitará em carne e osso. Ele coloca sua inteira confiança no sentimento do desejo realizado e vive dirigindo-se a este estado, pois a arte da fortuna irá testá-lo naquilo que propôs.
Assim como o homem na piscina de Betseba, ele está pronto para entrar nas águas da imaginação, sabendo que cada desejo é como uma semente fértil para aquele que sabe como pensar a partir do fim. Ele é indiferente à mera probabilidade da razão e confia que através da imaginação contínua suas concepções se manifestarão como fatos. Mas como convencer a todos os homens que o pensamento através do fim é o único meio? Como aplicá-lo em todas as atividades humanas? Como revelá-lo como a plenitude da vida e não como uma compensação de uma decepção? Este é o problema. A vida é algo controlável. Você pode experimentar o que você quiser, uma vez que você perceba que você é filho dele e que você é o que você é em virtude do estado de consciência pelo qual você pensa e enxerga esse mundo. Filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Lucas 15, versículo 31. Nação Cidinho de Assis. Fiquem com Deus, meus amigos. Muito obrigado. Olá, amigos do canal Falando Sério. Assunto de hoje: imaginação ou conhecimento? O que é mais importante? Neville Goddard. Mas antes, meus amigos, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado. Imaginação: o mundo real e eterno do qual este universo vegetal é uma pequena sombra. O que é a vida do homem senão arte e ciência? William Blake, Jerusalém. Imaginação é mais importante que conhecimento? Albert Einstein. Eu não descanso em minha grande tarefa de desvendar os mundos eternos, de abrir os olhos imortais do homem contido nos mundos do pensamento, por meio da eternidade sempre crescente no seio de Deus, a imaginação humana. William Blake, Jerusalém, 5 versos 18 ao 20. Certas palavras, com o passar do tempo, acumulam tantas conotações estranhas que, por fim, quase perdem o seu verdadeiro significado. Tal palavra é a imaginação. Esta palavra serve para descrever vários tipos de ideias, algumas delas diretamente opostas uma à outra. Fantasia, pensamento, alucinação, desconfiança. De fato, tão vasta é a sua aplicação e tão variados são os seus significados que a palavra imaginação não define um status e nem possui um significado fixo. Portanto, às vezes pedimos a um homem para usar a sua imaginação, indicando que a sua atual perspectiva é muito limitada e, portanto, não é suficiente para realizar a sua tarefa. Logo em seguida, lhe dizemos que suas ideias são pura imaginação, expressando assim que suas ideias são infundadas. Dizemos que uma pessoa ciumenta ou desconfiada é vítima de sua própria imaginação, insinuando que os seus pensamentos são falsos. No minuto seguinte, damos a um homem o mais alto tributo, destacando-o como um homem de grande imaginação. E assim a palavra imaginação não possui nenhum significado definido. Nem mesmo o dicionário nos ajuda neste sentido. Ele define a imaginação como 1. O poder de imaginar ou a ação mental. O primeiro, construtivo ou criativo. 2. Um fantasma. 3. Uma crença ou noção infundada. 4. Planejamento, plotagem ou esquema de construção mental. Eu associei e defini a figura central dos evangelhos como a imaginação humana, o poder que torna possível o perdão dos pecados e a realização dos nossos objetivos inevitável. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que existe teria sido criado. João 1, versículo 3. Há apenas uma única coisa no mundo: imaginação. Todas as outras são apenas deformações da mesma. Ele é desprezado e rejeitado pelos homens, o homem das dores, e conheceu o seu sofrimento.
Isaías 53, versículo 3. A imaginação é a porta de entrada para a realidade. O homem, disse Blake, é tanto a arca de Deus como um fantasma da terra e da água. Naturalmente, ele é apenas um órgão natural sujeito aos sentidos. O corpo eterno do homem é a imaginação. Ela é o próprio Deus em si, o corpo divino. Jesus, nós somos seus membros. Eu não conheço melhor e mais verdadeira definição de imaginação que a de Blake. Através da imaginação, nós temos o poder de sermos qualquer coisa que desejamos ser. Através da imaginação, podemos desarmar e transformar a violência do mundo. Nossos relacionamentos mais íntimos, assim como os mais casuais, se tornam imaginativos quando despertamos para o mistério escondido através dos tempos, que Cristo em nós é a nossa imaginação. Nós descobriremos então que à medida em que vivemos pela imaginação é que nós verdadeiramente poderemos dizer que vivemos afinal. Eu quero que todo este contexto aqui declarado seja o mais simples, o mais claro e o mais franco trabalho que eu possa fazer e que eu possa encorajá-lo ao trabalho de maneira imaginativa, para que você possa abrir os olhos imortais dentro dos mundos do seu pensamento, onde você vê a todos os desejos do seu coração como grãos maduros, prontos para a colheita. Eu vim para que tenham vida e a tenham em mais abundância. João 10, versículo 10. A vida abundante que Cristo nos prometeu já é nossa. Podemos experimentá-la agora, mas não enquanto nós não tivermos a Cristo como sentido da nossa imaginação. O mistério que esteve oculto pelos séculos e gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aqueles entre os gentios, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas desta glória, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1, versículo 26 e 27. É a sua imaginação. Este é o mistério que eu sempre me esforço para compreender e que me esforço ainda mais para que os outros também o compreendam. A imaginação é o nosso redentor, o Senhor dos exércitos, nascida através do homem, mas não concebida por ele. Todo homem é Maria, e a luz Cristo deve se dar. Se a história da Imaculada Conceição e a do nascimento de Cristo parece ser irracional ao homem, é porque ele a interpreta erroneamente como um acontecimento cósmico, histórico ou biográfico. E os novos exploradores da imaginação não ajudam, chamando-lhe de mente subconsciente ou inconsciente. O surgimento e o desenvolvimento da imaginação são a mudança gradual de um Deus tradicional para um Deus de comunhão. Se o nascimento de Cristo no homem parece lento, é porque o homem não está disposto a abandonar a confortável, porém falsa, fixação no tradicional. Moisés e Arão reuniram a congregação diante do rochedo, e em seguida Moisés exclamou: Ouvi agora, rebeldes, será que teremos de fazer jorrar água desta rocha para vos saciar a sede? Em seguida, Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com seu cajado, e imediatamente dela jorrou água potável e saciou a sede de todo o povo e seus rebanhos. Números 20, versículo 10 e 11. Quando a imaginação foi descoberta como o primeiro princípio da religião, a pedra do entendimento literal sentirá o toque da vara de Moisés, e como a pedra no deserto de Zin, jorrará a água do significado psicológico para saciar a sede da humanidade. E todos os que beberem do cálice oferecido e viverem uma vida de acordo com esta verdade, irão transformar a água do significado psicológico no vinho do perdão. Então, como o bom samaritano, eles irão derramá-lo sobre todas as feridas. O Filho de Deus não deve ser encontrado na história.
e nem em qualquer forma externa. Ele só deverá ser encontrado como a imaginação daquele a quem a sua presença se tornará manifesta. Fosse tu uma manjedoura para o seu nascimento, Deus mais uma vez se faria uma criança na terra. Ângelo Silésios, poeta do século XVII. O homem é o jardim onde dorme o Filho unigênito de Deus. Ele desperta este Filho, elevando a sua imaginação aos céus, cobrindo aos homens a altura divina. Nós devemos seguir a imaginação mais do que o melhor que conhecemos. No momento em que o homem despertar para a sua vida imaginativa, ele deve realizar o teste para a sua filiação. Pai, revele o teu filho em mim. James Montgomery. Isto agrada a Deus, que me separou do ventre de minha mãe e me chamou pela sua graça. Gálatas 1, versículo 15. O teste supremo da filiação é o perdão dos pecados. O teste que sua imaginação é Jesus Cristo, o Filho de Deus. É sua capacidade de perdoar o pecado. Pecado significa perder a marca em sua vida. Estar é alguém do seu ideal. Não conseguir alcançar os seus objetivos. O perdão significa a identificação do homem com seu ideal ou seu objetivo na vida. Esta é a função do despertar da imaginação, o seu supremo triunfo, pois ele testa a capacidade do homem de enfrentar e comungar com a natureza oposta do seu estado. Que diga ao fraco, eu sou forte, Jó 3, versículo 10. Racionalmente, este é impossível. Somente uma imaginação despertada pode adentrar e comungar com a natureza do seu oposto. Esta concepção de Jesus Cristo sem imaginação humana levanta uma série de questões fundamentais. Seria a imaginação um poder suficiente não só para permitir-me assumir que eu sou forte, mas também um poder que me torne capaz de executar tal ideia? Suponha que eu desejo estar em algum outro lugar ou em alguma outra situação. Poderia eu, imaginando-me em tal estado ou lugar, alcançar a sua realização física? Suponha que eu não possa pagar por uma viagem e suponha que o meu atual estado social e financeiro se oponha a essa ideia que eu quero realizar. A imaginação sozinha seria o suficiente para realizar este desejo? A imaginação compreende a razão? Por razão, quero dizer deduções a partir das observações dos sentidos. Ela compreende o mundo dos fatos externos? Nos meios práticos da vida cotidiana, seria a imaginação um guia completo para comportamento? Suponha que eu seja capaz de agir continuamente com a minha imaginação, ou seja, suponha que sou capaz de manter o sentimento de ter o meu desejo realizado, minha suposição se manifestará em um fato? E se ela se manifestasse em um fato, devo eu considerar que minhas ações durante o período de premeditação foram razoáveis? Minha imaginação é uma energia suficiente não só para assumir o sentimento do desejo realizado, mas também é por si só capaz de encarar uma ideia? Depois de assumir que eu já sou o que eu quero ser, devo eu continuamente me guiar por ideias e ações razoáveis para o cumprimento da minha suposição? A experiência me convenceu que uma suposição, mesmo que falsa, se for mantida, resultará em um fato, e que a imaginação contínua é suficiente para todas as coisas e todos os meus planos e ações racionais nunca compensaram a minha falta de imaginação contínua. Pois não é verdade que os ensinamentos dos evangelhos só podem ser compreendidos no âmbito da fé? E que o Filho de Deus
está buscando sinais de fé nas pessoas a todo momento, ou seja, a fé em sua própria imaginação? Não é essa a promessa? Tudo quanto em oração pedides, tenha fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Marcos 11, versículo 24. Isso não é o mesmo que dizer: imagine o que você será, e você será? Por acaso não foi em um estado imaginário que Moisés perseverou como quem vê aquele que é invisível? Hebreus 11, versículo 27. Não foi no poder de sua própria imaginação que ele perseverou? A verdade depende da intensidade de sua imaginação, e não dos fatores externos. Fatos são frutos que testemunham o uso ou desuso da imaginação. O homem se torna aquilo o que ele imagina. Ele autodetermina a sua história. A imaginação é o caminho, a verdade e a vida revelada. Não conseguimos assimilar a verdade somente com a mente lógica, onde o homem natural dos sentidos vê um broto, a imaginação vê crescer uma rosa. A verdade não pode ser abrangida somente pelos fatos. À medida em que o despertamos para uma vida imaginativa, descobrimos que a imaginação, uma coisa, é o mesmo que criá-la e que um julgamento verdadeiro não precisa estar em conformidade com a realidade externa a que ele se refere. O homem imaginativo não nega a realidade do mundo exterior, da manifestação sensorial, mas ele sabe que é no mundo interior da imaginação contínua que está a força pela qual o mundo exterior da manifestação sensorial é trazido à realidade. Ele vê o mundo exterior e todos os seus acontecimentos como projeções do mundo interior da sua imaginação. Para ele, tudo é uma manifestação da atividade mental que se passa na imaginação do homem, mesmo quando o homem razoável e sensorial não está ciente disso. Porém, ele percebe que cada homem deve tornar-se consciente desta atividade interna e observar a realização existente entre o mundo interior casual da imaginação e o mundo exterior sensorial dos efeitos. É maravilhoso descobrir que você pode imaginar ser no estado do seu desejo realizado e escapar das prisões construídas pela ignorância. O verdadeiro homem possui uma imaginação magnífica. É este ser que deve ser despertado. Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5, versículo 14. No momento em que o homem descobre que a sua imaginação é Cristo, ele realiza atos que, neste nível, só pode ser descrito como milagroso. Mas somente quando o homem sentir a Cristo como a sua imaginação, ele passará a ver tudo em sua pura objetividade, sem qualquer relação subjetiva. Se ele não perceber que tudo o que ele encontra faz parte de si mesmo, ele se revoltará com o pensamento que ele recolheu e com as condições de sua vida, pois eles estão relacionados por afinidade à sua própria atividade mental. O homem deve acreditar firmemente que a realidade se encontra dentro dele e não além dele. Embora outros tenham corpos e uma vida própria, suas realidades estão enraizadas em você e começam e terminam em você, assim como você começa e termina em Deus. Não fostes vós que me escolhestes. Ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos digneis para ides e dardes frutos, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedires ao Pai em meu nome, ele vos concederá a vós. João 15, versículo 16. Narração Cidinho de Assis. Fiquem com Deus, meus amigos. Muito obrigado.